Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão relativamente a funções trigonométricas inversas, conteúdo então que normalmente é dado no ensino superior, nomeadamente nas cadeiras de análise matemática ou então cálculo 1. Sugiro-vos, para aqueles que estejam a ver o vídeo assim meio solto pelo YouTube, que acedam aqui ao meu site. Lá encontrarão vários recursos relativamente ao ensino superior, nomeadamente fichas, testes, resumos, problemas com resolução em vídeo. Quer dizer, consultem aqui o site porque terá recursos que vos poderão ser bastante úteis. Retomando então a questão, o que temos aqui é a seguinte. Considera a função f de x, que é igual a 1/3 de π menos o arco cosseno de x mais 2. Neste caso teremos aqui duas alíneas, onde na primeira teremos que determinar então o domínio desta função f, assim como o seu contradomínio, e numa linha B teremos que caracterizar então a função inversa aqui da função f. Bem, antes de mais, importa fazer assim uma breve revisão exatamente a esta função arco cosseno de x, para depois percebermos exatamente como é que vamos trabalhar quer o domínio, quer o contradomínio. Bem, então eu vou começar aqui por explorar exatamente não a função arco cosseno, mas a sua função inversa, que é exatamente o cosseno de x. E esta função cosseno de x, vocês já conhecem do ensino secundário, é exatamente uma função que faz um movimento harmónico, ok? Uma sinusoide. Bem, aqui importa referir, para trabalharmos exatamente a função inversa, vocês aprenderam no secundário que uma das condições necessárias para uma função ter inversa é exatamente a função tem de ser uma função injetiva. E esta função cosseno de x, em todo o seu domínio, claramente não é uma função injetiva, porque, por exemplo, se eu traçar assim aqui uma reta de equação y igual a um valor entre menos 1 e 1, por exemplo, 1 meio, quer dizer, existem aqui vários pontos, né, que partilham exatamente a mesma imagem, ou seja, para vários valores x nós temos exatamente a mesma imagem, logo a função não é injetiva. Então, quer dizer, se esta função não é injetiva, como é que pode ter inversa? E aqui é que está a primeira abordagem que tem de ser feita exatamente a estas funções. Para esta função cosseno de x ter inversa, eu vou ter que fazer uma restrição à função. Vou ter que trabalhar apenas com uma pequena parte da função. E nessa restrição à função, a função, obviamente, para ter inversa, nessa restrição terá de ser injetiva. E também terá de ser subjetiva, ou seja, na restrição que eu vou fazer, terei de igualar o contradomínio desta função y, que será de menos 1 a 1. Então, quer dizer, a restrição que se faz aqui à função cosseno de x é exatamente esta restrição que vai de 0 exatamente até π, onde eu vou destacar exatamente aqui a laranja. De forma a que neste intervalo de 0 a π a função seja injetiva e também seja subjetiva, ou seja, igual o contradomínio aqui da função y. Então, quer dizer, a gente irá trabalhar exatamente apenas nesta restrição da função cosseno de x. Então, eu vou caracterizar aqui a função cosseno de x, vamos chamar y, cujo domínio, né, o domínio será exatamente de 0 até π, e cujo contradomínio será então o intervalo é que a variação dos y, ou seja, de menos 1 a 1. Ok? E que a cada valor de x, né, há de fazer corresponder exatamente o cosseno de x. Para trabalharmos a inversa, vamos trabalhar a inversa dentro desta restrição. Ok? E aqui tudo bem, a função é injetiva e também é subjetiva. Agora, a função inversa do cosseno de x será exatamente o arco cosseno. E vamos em primeira instância pensar geometricamente qual seria o design da função inversa do cosseno de x. Vocês sabem que geometricamente as funções inversas são simétricas relativamente à bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, a reta de equação y igual a x. Então, quer dizer, eu arranjei aqui uma imagem onde podemos ver exatamente essa reflexão para percebermos o desenho da função inversa, ou seja, do cosseno, o arco cosseno. Podem visualizar então aqui nesta segunda imagem, exatamente aqui a reta que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, a reta de equação y igual a x. Temos assim aqui a roxo exatamente a nossa função cosseno de x restrita exatamente a este intervalo, que vai então de 0
há de ir aqui assim até π. Esta função cosseno de x está aqui roxo, está restrita a este intervalo. Aplicando então a simetria relativamente à bissetriz dos quadrantes ímpares, obtemos então a nossa função que há de ser o arco cosseno de x. Como vocês podem ver aqui esta linha branca. Okay? É claramente simétrica a esta reta de equação, y igual a x, não poderia ser de outra forma. Então, fazendo a caracterização desta função arco cosseno de x, que será a inversa do nosso y, esta é a notação para a função inversa, y e depois aqui com menos 1. Atenção que isto é diferente de terem 1 sobre y pelas regras das potências, não tem nada a ver com esta ideia. Okay? Isto é apenas uma notação que se usa para a função inversa. O 1 sobre y será outra situação, que também iremos abordar em trigonometria, mas um pouco mais à frente, quando abordamos a secante e a cossecante e também a cotangente. Okay? Não confundir estas duas coisas, são coisas diferentes. Okay? Y elevado a menos 1, neste caso, indica-nos que estaremos a trabalhar a função inversa da função y, que não é 1 sobre y. Okay? Consideração à parte, às vezes pode ser esta confusão. Agora, fazendo então aqui a caracterização, quer dizer, o domínio da inversa, eu posso olhar aqui para o cosseno de x, né? E repara, se isto é o domínio e isto é o contradomínio, na inversa, né? O contradomínio da função será o domínio da inversa. Então a inversa há de ir, o domínio será de menos 1 a 1. Como poderemos verificar exatamente aqui no nosso gráfico. O domínio desta função arco cosseno de x, que é esta linha aqui branca, o domínio vai de menos 1 até 1. E o contradomínio é exatamente o domínio da inversa, né? Então o contradomínio será de 0 a π. Como vocês podem visualizar aqui no gráfico, o contradomínio é a variação em y que há de viajar aqui de 0, exatamente, podemos ver aqui nas coordenadas do ponto, exatamente até π. E que a cada valor de x há de fazer corresponder então o arco cosseno de x. Tudo bem. Uma vez caracterizada então estas funções inversas, o cosseno de x e o arco cosseno de x, procederemos então ao cálculo do domínio e do contradomínio da função f. Ok, vamos então proceder ao cálculo exatamente do domínio. Bem, o domínio de f, a gente abre a chaveta, né? Vocês estão familiarizados com este tipo de notação, serão então os valores x pertencentes aos números reais, tal que qual é a restrição que eu tenho que colocar aqui no domínio desta função arco cosseno de x. Reparem no que está aqui dentro do arco cosseno de x, x mais 2. Reparem aqui na caracterização que nós fizemos. O domínio, né? O domínio de uma função arco cosseno de x, quer dizer, o que está dentro do arco cosseno, tudo o que está, a não confundir, quer dizer, se eu tiver o arco cosseno de x ou de 3x mais 5, quer dizer, aqui o domínio há de viajar de entre menos 1 a 1, que aqui está x, mas quer dizer, isto representará tudo o que está dentro do arco cosseno de x. Eu se tivesse aqui 3x mais 5, será este 3x mais 5 que terá de estar compreendido entre menos 1 e 1, não só o x, mas toda a expressão que está dentro do arco cosseno. Ok? Então, quer dizer, o domínio será fácil de fazer. Eu vou pegar aqui no que está dentro do arco cosseno, no arco cosseno, né? Neste caso será tudo, ou seja, x mais 2. E este x mais 2 terá de estar compreendido obrigatoriamente entre menos 1 e 1. E é assim que a gente constrói o domínio de uma função que tem arco cosseno de x. Então, quer dizer, este x mais 2 terá de estar compreendido entre menos 1 e mais 1. Ok? E o nosso domínio será... Teremos de verificar se teremos aqui mais condições de domínio. Não há denominadores, não há logaritmos, não há raízes. Então, tudo bem. A única condição de domínio é trabalharmos aqui a situação do arco cosseno. Se tivessem para aqui raízes e logaritmos, teriam que intersetar esta condição do arco cosseno com as outras condições todas, ok? Neste caso, não tendo mais nada, a única condição que temos é esta. Agora, é uma questão de trabalharem aqui esta condição, que é fácil de fazer, né? Vou subtrair, então, a ideia é isolar o x, né? Para perceber exatamente o domínio. Então, isolando o x, subtraio duas unidades a todos os membros da desigualdade. Fica então aqui menos 1 menos 2, menor ou igual que x, mais 2 menos 2 dá 0. Ficará então x e fica aqui menos 2 mais 1. Trabalhando então aqui as operações.
Menos 1 menos 2 dará menos 3, menos 2 mais 1 há de dar menos 1. Sendo assim, o meu domínio há de ser um intervalo fechado que vai maior ou igual do que menos 3 e menor ou igual do que menos 1. Ok? E o domínio está feito. É simplesmente isto. Relativamente aqui ao cálculo do contradomínio da função f, o que vocês terão que fazer aqui, têm duas hipóteses. Ou definem a função inversa e calculam o domínio da função inversa, e o domínio da função inversa será exatamente igual ao contradomínio, né? O domínio de uma função é igual ao contradomínio da inversa. Então vocês aqui poderiam calcular, determinar a expressão da função inversa e depois calcular o domínio da inversa e igualaria aqui o contradomínio. Ou então, neste caso, eu posso trabalhar o contradomínio aqui desta função f, sem problemas nenhums. Ok? Então, o contradomínio de f. Aliás, até eu vou fazer aqui e depois de terminar a inversa, calculo o domínio da inversa e vamos ver que as coisas, obviamente, terão que bater certo. Agora, como é que eu trabalho o contradomínio nesta função f? Reparem aqui na caracterização que a gente fez. Nós sabemos que uma função arco cosseno de x, onde este x poderá ser uma expressão, quer dizer, este arco cosseno de x, relativamente ao seu contradomínio, às suas imagens, à extensão das suas imagens, varia entre 0 e π. Ok? Então eu vou começar por aí. Eu vou dizer que o arco cosseno de x mais 2, eu vou dizer o seguinte, o arco cosseno de x mais 2 obrigatoriamente tem a variação de 0 a π. E agora vou construir exatamente a função f. Ok? Então quer dizer, agora se tenho menos o arcosseno, o que farei é multiplicar todos os membros, né, por menos 1. Então ficaria aqui com menos o arco cosseno de x mais 2. Agora atenção, se eu olhar assim aqui do meio, vai lá para a direita, do arco cosseno para π, eu faço a leitura que o arco cosseno de x mais 2 é menor ou igual do que π. Se eu multiplicar por tudo por menos 1, o menor ou igual passa a maior ou igual do que o simétrico, ou seja, fica maior ou igual do que menos π. Então, isto fica maior, o arco cosseno ou menos o arco cosseno é maior, agora faço a leitura assim, né? É maior ou igual do que menos π. E depois, se olhar assim aqui do meio para a esquerda, estou a ler que o arco cosseno é maior ou igual do que 0, multiplicando por tudo por menos 1, em vez de maior ou igual, fico com menor ou igual do que o simétrico de 0, que acaba por ser 0. Agora, vou adicionar π sobre 3. Reparem que eu estou mesmo a fazer a construção. Começo em arcosseno, depois vou construindo, né, tudo que está aqui a gravitar em volta do arcosseno. Primeiro multiplicar tudo por menos 1, depois vou adicionar π sobre 3 a todos os membros e com isto obtenho exatamente a expressão da minha função f. Então, somando exatamente π sobre 3 a ambos os membros, aqui tenho menos π. Vou só fazer aqui um cálculo auxiliar. Menos π, se eu adicionar π sobre 3, é uma questão de fazerem a redução ao mesmo denominador. E ficam então com menos 3π mais π, o que dá menos 2π, tudo a dividir por 3. Então ficarei aqui com menos 2π sobre 3, menor ou igual do que π sobre 3 menos o arco cosseno de x mais 2. Okay? Menor ou igual do que 0 mais π sobre 3, adicionam π sobre 3 a todos os membros, ok? E 0 mais π sobre 3 há de dar π sobre 3. Reparem que isto que está aqui dentro agora há de representar a minha função f de x e eu agora poderei dizer claramente que a minha função f de x está compreendida entre menos 2π sobre 3 e π sobre 3. Ou seja, o contradomínio é exatamente este. Há de ser de menos 2π sobre 3 até π sobre 3. Okay? E temos então o contradomínio da função f, neste caso sem determinarmos a função inversa. Okay? Vamos agora proceder então à linha B, onde teremos que caracterizar a função inversa da função f. Quer dizer, vocês já fazem isto no secundário, já faziam isto no secundário. A estratégia é pegarem na função f e igualarem a y e depois substituírem a função f exatamente pela sua expressão e resolverem em ordem a x. Okay? Quer dizer, a estratégia é idêntica ao secundário. Ficará então um π sobre 3 menos o arco
cosseno de x mais 2 exatamente igual a y. E agora vamos resolver esta equação em ordem aqui a x. Okay? A estratégia que iremos usar é exatamente, em primeiro lugar, pensarmos em isolar o arco cosseno no primeiro membro. Então, vou subtrair π sobre 3, né? Ambos os membros. Π sobre 3 menos π sobre 3 dá 0. Fica então com menos o arco cosseno de x mais 2, que é exatamente igual a y menos π sobre 3. O que farei agora é multiplicar por menos 1 ambos os membros da equação. Menos 1 vezes menos 1 fica positivo, né? Então fico com o arco cosseno de x mais 2, que há de ser igual, e aqui multiplicando tudo por menos 1, se tenho menos π sobre 3, fico com mais π sobre 3, e o mais y, né, passa ao simétrico, que há de ser menos y. Depois de isolarem o arco cosseno no primeiro membro, que é o que temos aqui, o passo agora para conseguirmos, agora vamos tentar isolar o x. E para isolar o x, eu tenho que me livrar aqui do arco cosseno. E o que poderemos fazer neste caso, e depois também com o arco cosseno e com o arco tangente e ainda com o arco cotangente, a estratégia será sempre a mesma, será aplicar a função inversa a ambos os membros da equação, ok? E a função inversa do arco cosseno é exatamente o cosseno. Então eu vou aplicar o cosseno ao primeiro membro, né? E fica então com o cosseno do arco cosseno de x mais 2, exatamente igual, e aplico o cosseno ao segundo membro, ok? Então fica o cosseno de π sobre 3 menos y. Agora reparem aqui nisto. Quando vocês têm o cosseno do arco cosseno, né, vamos de x mais 2, ficarão exatamente com x mais 2, ok? Isto porque vocês têm aqui, podemos pensar no cosseno do arco cosseno como uma função composta, né? E isto acaba por ser uma função composta entre funções inversas. O que é que acontece? O arco cosseno leva, e depois o cosseno, quando pegar aqui nesta função, sendo a função inversa atrás, vão ter exatamente ao ponto de partida. Reparem para perceber melhor com o diagrama sagital. Né? Tem aqui uma função que é o arco cosseno que pega no x e dará exatamente o arco cosseno de x. Depois, esta função cosseno pegará então, né, eu para cá aplico o arco cosseno, né? Esta função cosseno de x vai pegar e o seu ponto de partida há de ser as imagens aqui do arco cosseno, mas como o cosseno é a função inversa do arco cosseno, quer dizer, o que vai acontecer é que esta função cosseno, quando pega aqui nestas imagens, sendo a função inversa, há de trazer exatamente até ao ponto de partida, ok? Quer dizer, a função leva, a inversa traz, ok? E isto é feito de uma forma tão rápida, quer dizer, isto leva e traz, que quando tem o cosseno do arco cosseno de x mais 2, o resultado volta a um ponto de partida, ou seja, isto está a dar exatamente x mais 2. Quer dizer, vocês aplicavam uma ideia similar a esta no secundário, talvez não abordando isto desta forma, que era com as equações exponenciais. Okay? Quando vocês tinham uma equação do tipo E levantado a x igual a 2, como é que vocês resolviam isto? O que aplicavam era a função inversa da exponencial de base E, ambos os membros da equação, que era o logaritmo, né? Então aqui aplicavam o logaritmo neperiano, né? Que é a função inversa de E levantado a x, ambos os membros da equação. Né? Pelas regras dos logaritmos, este expoente passaria a multiplicar, ficava x vezes ln de E igual a ln de 2. ln de E é exatamente igual a 1, então este estava x é igual a ln de 2. Reparem que E levantado a x é a função, o ln é a sua inversa, isto é uma função composta entre funções inversas, quer dizer, o E levantado a x leva para a frente, o logaritmo, ao pegar nesta função E levantado a x e aplicando, né, o logaritmo, sendo a função inversa, leva para trás, isto vai dar x. Ok? Exatamente. O que vocês têm aqui. Quer dizer, já faziam isto no secundário, mas não sei se abordariam isto desta forma, tocando nesta ideia de uma composição entre funções inversas. Mas, no entanto, faziam. Então, quer dizer, esta estratégia de eu aplicar aqui o cosseno a ambos os membros há de ser aquilo que me faz desaparecer aqui o arco cosseno e eu fico exatamente com um x, né?
Reparem que se tivessem arco seno, aplicariam o seno a ambos os membros. Se tivessem arco tangente, aplicariam a tangente a ambos os membros. Quer dizer, iriam aplicar sempre a função inversa, ok? Desta forma, obtemos a seguinte equivalência. Isto ficará então x mais 2, exatamente por aquilo que foi explicado, igual ao cosseno de π sobre 3 menos y. Quer dizer, isto agora fica fácil isolar o x, porque basta subtrair em duas unidades ambos os membros, e diremos então que x há de ser igual ao cosseno de π sobre 3 menos y e depois menos 2, não é? Sendo assim, a minha função inversa há de ter a seguinte expressão, f menos 1 de x, há de ser exatamente igual ao cosseno de π sobre 3 menos y, exatamente menos y não. Agora vou definir f inversa em função de x, quer dizer, este y há de ser a nossa variável, que é o x, ok? E temos então aqui a função inversa da função f. Agora, vamos então fazer aquilo que eu disse. Vou calcular o domínio aqui da função inversa e, obviamente, vai ter que ser exatamente igual ao contradomínio da função f. Então, vou fazer isto. Vou só passar a função para aqui. Isto é igual ao cosseno, se não estou em erro, π sobre 3 menos x, exato. π sobre 3 menos x, quer dizer, e subtraímos 2. O domínio desta função inversa há de ser igual ao conjunto de valores x pertencentes a R, tal que, cuidado, na função cosseno, onde vocês estudaram no secundário, o domínio de uma função cosseno seria R, no entanto aqui nós temos a nossa restrição, ok? E reparem aqui na restrição que nós temos para isto da inversa existir. E repara aqui a função cosseno tem uma restrição cujo domínio há de ser exatamente de 0 a π. Então, se eu tiver a calcular o domínio de uma função com cosseno nesta ideia de função inversa, sendo a restrição de 0 a π do domínio do cosseno, então eu vou dizer que o argumento aqui do cosseno não é só o x, o argumento é tudo o que está aqui dentro do cosseno. Ou seja, este π sobre 3 menos x há de ter obrigatoriamente uma variação de 0 a π. Ok? Já agora, isto de fazermos as restrições, eu devia ter dito isto no princípio, mas isto, ok, veio-me à cabeça agora. Isto de fazermos as restrições às funções para ter inversa não é nada de novo, ok? Vocês, quer dizer, a função y igual a x quadrado, em todo o seu domínio, que é R, não tem inversa. Não tem inversa porque, quer dizer, é uma parábola, não é? Que há de ter pelo menos aqui um caso onde eu igualo a uma determinada constante e aí ter aqui dois pontos que partilham a mesma imagem, logo esta função não é injetiva, não sendo injetiva, não tem inversa. No entanto, se eu fizer uma restrição a esta função x² para valores x maiores ou iguais do que 0, né? Aqui as coisas já mudam, porque a função já passa a ter inversa, ok? A função aqui, a função x², nesta restrição seria mais ou menos isso, é porque é a parte direita da parábola. Esta função tem inversa, ok? E a sua inversa é exatamente a função, reparem, a simetria relativamente à reta de equação y igual a x. Se esta função é x², a sua inversa há de ser raiz de x. Isto, obviamente, para valores x sempre maiores do que 0, não é? Não podemos ter raízes de números negativos. Mas reparem, esta função x² em todo o seu domínio não possui inversa, fazendo uma restrição, passa a ter. É um bocado o que funciona aqui com o cosseno. A função cosseno de x não tem inversa porque não é injetiva, mas se fizermos uma restrição ou um intervalo onde seja injetiva e subjetiva, ou seja, igual ao contradomínio, a função passaremos então a poder definir a inversa. Ok? Pronto, isto foi só aqui uma à parte para vocês perceberem que isto não é tudo novo, quer dizer, vocês já faziam isto. Bem, voltando então aqui à questão, isto para calcularem aqui o domínio, é uma questão de trabalharem aqui estas desigualdades isolando o x. Vou então, em primeira instância, subtrair π sobre 3 a ambos os membros, fica 0 menos π sobre 3 dá menos π sobre 3, menor ou igual do que menos x, menor ou igual do que π menos π sobre 3. Isto será igual a 2π sobre 3, né? Se assim aqui podem fazer as contas, reduzindo ao mesmo denominador. Ficarão exatamente aqui com 2π sobre 3. Multiplicam agora tudo por menos 1. Ficariam aqui com x positivo. Aqui fica menor ou igual que 2π sobre 3. Ficará então maior ou igual do que simétrico, menos 2π sobre 3.
Se aqui é maior ou igual que menos π sobre 3, há de ser menor ou igual do que π sobre 3. Sendo assim, o domínio da função inversa seria então um intervalo de menos 2π sobre 3 até π sobre 3, o que poderão confirmar que esta situação do domínio da inversa há de igualar o contradomínio da função f, ok? Que já tinha sido calculado aqui, ok? Vem aqui, contradomínio de f, menos 2π sobre 3 a π sobre 3. O domínio da inversa está aqui, obviamente, também menos 2π sobre 3 a π sobre 3. Bem, falta apenas então caracterizar, fazer a caracterização da função inversa. Então colocaremos aqui f menos 1. O domínio está aqui calculado, né? O domínio vai de menos 2π sobre 3, vai de menos 2π sobre 3 exatamente até π sobre 3. Aqui só uma vírgula, um ponto não. Até π sobre 3. E o contradomínio desta função inversa podemos ir buscar exatamente ao domínio da função f. Ok? Foi calculado algures aqui, que vai de menos 3 a 1. Ok? Então colocaremos aqui, o domínio é de menos 2π sobre 3 a π sobre 3 e o contradomínio irá então de menos 3 a 1, a menos 1, peço desculpa, e que a cada valor de x há de fazer corresponder exatamente a expressão da função inversa, ou seja, o cosseno de π sobre 3 menos x menos 2. O cosseno de π sobre 3 menos x menos 2. Okay? E está feita então a caracterização da função inversa da função f. Fica então aqui a sugestão de resolução para este problema. Faremos então mais alguns vídeos em seguida relativamente também às outras funções trigonométricas inversas, nomeadamente o arco seno, o arco tangente e também o arco cotangente. Ok? Fica então aqui a resolução. É sempre um prazer ajudar. Um grande abraço.